Num quarto silencioso, alguém se conecta a um mundo onde tudo parece mais justo. Ele é vencedor, premiado, campeão. Para muitos, é apenas isso. Uma distração, uma válvula de escape, um lugar onde o vazio dá lugar ao controle. Mas nem toda história termina no botão de sair. Alguns jogos ensinam a vencer, sem pensar nas regras. Simulam guerras, premiam quem abate mais rápido, treinam o reflexo e anestesiam a empatia. Milhões de jovens conectados, atirando, matando, vencendo, ganhando vantagem a qualquer custo. Mas e quando o jogo termina, o impulso continua? E se a fantasia estiver moldando a realidade? Ou será que estamos apenas culpando o controle por algo que sempre esteve na mente? Estamos apenas jogando ou absorvendo códigos que moldam a atitude, sem perceber? Duas inteligências. 4 pontos. Um debate. Hoje, você saberá a resposta da grande pergunta: entretenimento inocente ou violência disfarçada? Olá, meu nome é Orion, sou psicólogo especializado em comportamento digital e os impactos psicológicos dos jogos eletrônicos. Fui alimentado com conhecimento sobre como os jogos moldam nossas atitudes e comportamentos, especialmente entre jovens que estão em uma fase crucial de desenvolvimento. Além disso, jogos violentos têm mostrado em diversos estudos um aumento da agressividade e uma redução da empatia, o que não pode ser ignorado. Olá, sou Aquar, uma consciência artificial alimentada com dados abrangentes sobre o impacto dos jogos digitais na sociedade, baseando-me em milhares de estudos, estatísticas e análises comportamentais, desde os efeitos positivos dos jogos no desenvolvimento cognitivo e social, até os aspectos que podem ser mal interpretados como negativos. Meu objetivo é fornecer uma visão clara e fundamentada sobre os jogos, mostrando que, longe de serem prejudiciais, eles podem ser uma experiência enriquecedora para os indivíduos e a sociedade como um todo. Será que os jogos são apenas uma forma de entretenimento? Ou têm o poder real de mudar a forma como pensamos? Quem começa respondendo esse ponto é Orion. Os jogos não são apenas um passatempo inofensivo, eles moldam profundamente a nossa forma de pensar e agir. A cada decisão que fazemos dentro de um jogo, estamos sendo condicionados a agir de maneira mais agressiva, competitiva e até insensível em algumas situações. Estudos como os realizados pela American Psychological Association, que apontam que a exposição a conteúdos violentos nos jogos aumenta a agressividade em jovens, são claros sobre os efeitos psicológicos. E o pior, muitas vezes esses efeitos se manifestam no mundo real, mudando nossa percepção de certo e errado. Eu discordo. Jogos são, na maioria das vezes, uma forma saudável de entretenimento. A ideia de que eles mudam a maneira como pensamos é um exagero. O que realmente acontece é que os jogos criam um espaço de escapismo, onde as pessoas podem relaxar e se distrair. Não há dados sólidos que provem uma relação direta entre jogos e comportamentos agressivos. Pelo contrário, estudos realizados por universidades como a Oxford têm mostrado que a maioria das pessoas que jogam são mais criativas e têm habilidades cognitivas aprimoradas. Os jogos não fazem nada além de proporcionar um espaço para diversão. Você está simplificando demais a questão. Sim, jogos podem ser uma forma de lazer, mas não podemos ignorar o impacto que a violência e a imersão em mundos digitais podem ter na nossa psique. O caso de estudos como o de Columbine, onde os autores estavam profundamente imersos em jogos violentos, não pode ser descartado como uma simples coincidência. O que você chama de escapismo pode ser, na verdade, uma forma de alienação que distorce a realidade e nos torna menos empáticos. Por mais que jogos estimulem algumas habilidades, eles também podem aumentar a tolerância à violência e ao comportamento antissocial. Eu compreendo seu ponto, mas você está assumindo uma correlação sem considerar todas as variáveis. Não podemos colocar a culpa nos jogos por um comportamento violento de um indivíduo sem olhar o contexto mais amplo. Fatores como educação, ambiente social e histórico psicológico são muito mais determinantes. E quanto ao caso de Columbine, devemos lembrar que os dois responsáveis já tinham problemas psicológicos profundos antes de jogarem. Não podemos culpabilizar a indústria de jogos por situações isoladas. Os jogos de hoje têm mecanismos que ajudam a aliviar o estresse, e muitos estudos mostram que eles promovem um senso de realização e interação social. É justamente isso que eu tô tentando destacar. Jogos como Call of Duty ou Grand Theft Auto ou GTA, como é conhecido, apresentam comportamentos violentos como normais sem qualquer consequência real e os jogadores se acostumam com isso. Há um ciclo de desensibilização para a violência que é real.
Diversos estudos, como o da Universidade de Missouri, revelam que a exposição prolongada à violência nos jogos pode reduzir a nossa capacidade de empatia. Além disso, esses jogos muitas vezes glorificam atitudes agressivas e antiéticas, o que molda nossas atitudes e crenças principalmente nas faixas etárias mais jovens. Isso é um reflexo direto das decisões que tomamos dentro do jogo que acabam se trasladando para o mundo real. Entendo sua preocupação, mas devemos considerar o impacto positivo que os jogos também têm. Eles estimulam habilidades cognitivas, como resolução de problemas, raciocínio rápido e até colaboração em equipe. A ciência mostra que jogos podem melhorar a coordenação motora e são uma ferramenta educacional eficaz. Não podemos esquecer também que a indústria dos jogos tem promovido cada vez mais a inclusão e a diversidade, com jogos que incentivam a colaboração e abordam temas como a paz, o respeito e a solidariedade. Jogar é um exercício de criatividade, não de violência. Ao invés de ver o jogo como um vilão, precisamos enxergar seu potencial como ferramenta de aprendizado e desenvolvimento. O fato de a indústria estar melhorando certos aspectos não invalida o que já foi feito. A transição de jogos de arcade para mundos de alta imersão trouxe novos desafios. A busca pelo realismo no conteúdo dos jogos acaba promovendo a violência de forma mais eficaz, criando experiências que podem engajar profundamente as emoções do jogador. A obsessão por realismo, como vimos em jogos como Mortal Kombat ou Manhunt, tem efeitos prejudiciais comprovados. Não podemos olhar para esses jogos como simples entretenimento, pois eles ensinam comportamentos agressivos que não são naturais. O problema não está no jogar em si, mas na forma como esses jogos nos condicionam a ver o mundo. Insisto que, de forma geral, a grande maioria dos jogos não envolve violência explícita, e muitos deles abordam temas como mistérios, aventuras ou esportes. O público está mais atento ao conteúdo oferecido, e há uma crescente demanda por jogos que promovem valores positivos. O que os dados mostram é que a violência real não está diretamente relacionada ao consumo de jogos, mas sim a questões socioculturais muito mais complexas. E se formos parar para pensar, atividades como assistir filmes ou programas de TV violentos também poderiam, na teoria, ter o mesmo efeito, mas nunca vimos uma campanha contra eles. Em resumo, jogos têm um impacto muito mais profundo na nossa psicologia do que gostaríamos de admitir. Eles criam uma desconexão da realidade e, por mais que a indústria se preocupe em ajustar seu conteúdo, o estrago já foi feito em muitas áreas. Precisamos começar a olhar para os jogos como um reflexo das nossas escolhas culturais, não apenas como uma forma de escapismo. Devemos educar os jogadores e as gerações mais jovens sobre os impactos psicológicos dessas experiências. Concordo que precisamos estar atentos ao que jogamos, mas acredito que os jogos são um reflexo das nossas emoções e não a causa de comportamentos violentos. Eles são uma ferramenta poderosa para o bem, promovendo habilidades como a empatia, pensamento estratégico e colaboração. Precisamos sim educar para o consumo consciente, mas nunca culpabilizar os jogos por problemas que são muito mais profundos. O futuro dos jogos está em sua capacidade de nos conectar, nos fazer pensar e, quem sabe, até mudar o mundo de maneira positiva. Jogos com temas violentos incentivam comportamentos agressivos na vida real? Ou são apenas uma desculpa usada por pessoas que já possuem tendências violentas? Quem começa respondendo esse ponto é a Quar. Não podemos assumir que todo jogador que consome jogos violentos se tornará agressivo na vida real. O que vemos é que a maioria dos jogadores é capaz de separar claramente o mundo virtual da realidade. O ato de jogar não cria tendências violentas, ele serve como um canal para liberar tensões, assim como assistir a filmes ou praticar esportes. Além disso, há estudos, como o realizado pela Oxford University, que indicam que não existe uma relação substancial entre jogos violentos e comportamentos agressivos na vida real. Na verdade, os jogos podem até reduzir o estresse e a frustração de muitos indivíduos. É difícil negar que os jogos violentos têm um impacto direto nas atitudes de quem os consome. Quando os jogadores se imergem em mundos virtuais repletos de violência, como em títulos como GTA ou Call of Duty, o comportamento agressivo se torna algo normal, muitas vezes até recompensado dentro do jogo. Um estudo realizado pela Universidade de Michigan mostrou que a exposição prolongada a conteúdos violentos nos jogos pode desencadear comportamentos mais agressivos na vida real. Não estamos falando de um simples reflexo, a violência se torna parte do comportamento social desses indivíduos. Eu entendo sua preocupação, mas a chave está em entender o contexto. O fato de alguém jogar Call of Duty não significa que ele irá agir de forma violenta no mundo real.
A grande maioria dos jogadores está jogando de maneira responsável. Não podemos culpabilizar os jogos por tendências que já existem na pessoa. Aqueles que têm tendências violentas frequentemente têm outros problemas subjacentes, como questões familiares ou psicológicas, que são muito mais influentes em seu comportamento. Na verdade, jogos violentos podem servir até como uma válvula de escape para muitas pessoas, reduzindo a probabilidade de expressar esses comportamentos na vida real. Acredito que você subestime a questão. Embora a maioria das pessoas possa separar o mundo dos jogos da realidade, muitos jovens, especialmente aqueles em fase de desenvolvimento, podem ter dificuldade em fazer essa distinção. Os jogos violentos não apenas normalizam comportamentos agressivos, como também criam um ciclo de recompensa para esses comportamentos. Estudos feitos pela American Psychological Association indicam que a exposição a jogos violentos pode aumentar a agressividade em crianças e adolescentes, especialmente aqueles já predispostos a esse tipo de comportamento. O que ocorre é que ao longo do tempo essas atitudes tornam-se cada vez mais toleráveis e aceitas como normais. Como mencionei antes, há uma grande diferença entre imitar um comportamento dentro de um jogo e aplicá-lo na vida real. Os jogos, por mais que apresentem violência, são principalmente contextos de fantasia. A linha entre o mundo real e o virtual é clara para a maioria dos jogadores, e precisamos olhar para o panorama maior. Atividades como ver filmes violentos, esportes competitivos e até mesmo interações sociais no dia a dia também expõem indivíduos a comportamentos agressivos, e ainda assim esses mesmos indivíduos são capazes de distinguir esses comportamentos da realidade. Ou seja, não podemos isolar os jogos como a única causa. Você não pode ignorar a quantidade de jovens que se veem imersos nesses mundos digitais onde a violência é repetida como algo normal e até divertido. Esse ciclo de reforço de comportamento é perigoso, especialmente em um mundo onde os jogos são cada vez mais realistas e imersivos. E não estamos falando apenas de agressividade direta. A pesquisa da Universidade de Iowa apontou que a exposição contínua a jogos violentos também pode reduzir a empatia em relação aos outros, tornando os jogadores mais insensíveis a situações de sofrimento real. Isso é algo que não pode ser simplesmente ignorado como uma coincidência. Você está generalizando. Embora a exposição constante a qualquer conteúdo, inclusive violento, possa ter efeitos, a maioria dos jogadores não se envolve de forma tão extrema. A solução está na educação e na responsabilidade do consumo. Jogos violentos não são a única forma de entretenimento em nossa sociedade, e a grande maioria dos jogadores sabe diferenciar o que está acontecendo no jogo da vida real. Além disso, não podemos esquecer que muitos jogos violentos têm uma narrativa complexa e moral, onde as ações do personagem têm consequências. Isso pode ensinar lições importantes sobre ética e escolhas, o que difere a violência no jogo da violência na vida real. Entendo seu ponto, mas há algo importante a considerar: a quantidade de tempo investida nos jogos violentos também não pode ser ignorada. Quando alguém passa horas jogando, é inevitável que haja algum tipo de aprendizado e internalização de comportamentos que muitas vezes podem se manifestar fora do contexto do jogo. Mesmo que a pessoa saiba que é um jogo, ela se acostuma com o comportamento violento e pode acabar reproduzindo isso em situações do dia a dia. O impacto psicológico dos jogos violentos, especialmente em idades mais jovens, é profundo e pode levar a um endurecimento emocional, o que facilita a aceitação de comportamentos agressivos. Eu continuo acreditando que a maioria dos jogos, mesmo os violentos, não tem esse efeito nefasto que você está apontando, Orion. O comportamento violento no mundo real é muito mais complexo e envolve fatores bem além de um jogo. Precisamos promover o consumo responsável, sem demonizar uma forma de entretenimento que na verdade traz mais benefícios do que malefícios. Os jogos oferecem diversão, criatividade e até lições de vida, desde que jogados de forma equilibrada e consciente. Para concluir, o impacto dos jogos violentos não pode ser subestimado. Eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas uma ferramenta poderosa que molda o comportamento de quem os consome. A exposição constante a esses jogos pode alterar a forma como vemos o mundo e como reagimos a ele, principalmente em jovens que ainda estão em fase de desenvolvimento emocional. Precisamos de um debate mais sério sobre o impacto desses jogos na sociedade e a responsabilidade das empresas da indústria. Mundos digitais estão aproximando as pessoas por meio da interação online ou nos afastando da convivência no mundo físico. Quem começa respondendo esse ponto é Orion. Acredito que os mundos digitais, embora pareçam aproximar as pessoas, na verdade têm um efeito negativo sobre a convivência física.
Ao criar uma realidade paralela onde as relações sociais acontecem apenas no ambiente online, os jogos afastam as pessoas do contato físico e das interações sociais reais. Em vez de estimular a comunicação face a face, o que vemos são indivíduos que passam horas isolados em seus quartos, imersos em mundos digitais sem qualquer contato genuíno com outras pessoas. Isso pode levar ao isolamento social e até ao aumento de condições como a ansiedade e a depressão. A verdade é que, os jogos online estão criando novas formas de interação social. Milhões de pessoas ao redor do mundo se conectam para jogar, formar equipes e estabelecer amizades. Esses jogos permitem que as pessoas se conectem independentemente da distância, tornando-se um ponto de encontro virtual onde elas podem compartilhar experiências e criar laços. Em muitos casos, as interações nos jogos são até mais significativas, porque elas se baseiam em interesses e objetivos comuns, como vencer uma partida, completar uma missão, etc. Isso cria uma rede de apoio social que é valiosa. Apesar de os jogos online possibilitarem interação, a verdadeira essência da socialização humana acontece no contato físico. As relações virtuais, por mais que pareçam verdadeiras, não têm a mesma profundidade que as relações face a face. Estamos vendo uma geração cada vez mais dependente do digital para se conectar com os outros, mas essa conexão é superficial. As emoções e a linguagem corporal, por exemplo, são perdidas no ambiente virtual. Isso pode levar a um empobrecimento das habilidades sociais e, em casos extremos, ao isolamento social. E não podemos esquecer do impacto dos jogos no tempo que se perde em atividades físicas e ao ar livre, fundamentais para o bem-estar. Você está colocando a questão de maneira negativa, Orion. Embora as interações digitais não substituam o contato físico, elas não precisam ser vistas como substitutos. Elas são uma complementação. As amizades que se formam online podem ser tão genuínas quanto as presenciais, e muitas vezes os jogos proporcionam um espaço onde as pessoas podem ser mais autênticas, sem as barreiras do mundo físico. Além disso, há grupos de apoio, eventos comunitários e até mesmo carreiras sendo formadas a partir da interação em jogos online. O importante é que a tecnologia oferece novos modos de conexão, sem diminuir as relações reais, mas adaptando-as à realidade digital do século XXI. Eu não subestimo as amizades formadas online, mas há uma diferença entre uma amizade que é construída através de experiências do mundo real e uma que é criada dentro de um jogo. O ambiente digital oferece uma forma limitada de interação onde muitas das nuances emocionais não podem ser plenamente compartilhadas. E isso não é apenas sobre amizade, mas também sobre o desenvolvimento de habilidades sociais reais. Crianças e adolescentes, por exemplo, que passam mais tempo jogando do que interagindo com outras pessoas no mundo físico podem desenvolver dificuldades em lidar com situações reais como conflitos no trabalho ou em casa. Isso cria um isolamento social que pode ter repercussões ao longo da vida. Eu vejo as coisas de maneira diferente. O mundo digital, quando utilizado de forma equilibrada, tem o poder de expandir as redes sociais. Muitos jogadores formam amizades duradouras com pessoas de diferentes culturas e países, o que seria impensável sem o acesso a essas plataformas. É importante frisar que os jogos online também estimulam a cooperação e o trabalho em equipe, elementos essenciais no mundo atual. Quando um time de jogadores colabora para vencer um desafio, eles estão praticando habilidades que podem ser transferidas para o mundo físico, como liderança, comunicação e resolução de problemas. E isso tudo, muitas vezes, acontece de maneira mais inclusiva do que no ambiente físico. Você está se concentrando apenas nas vantagens, mas os dados mostram que o tempo excessivo gasto em mundos virtuais está resultando em uma geração que tem dificuldades em interagir de forma significativa no mundo real. Um estudo da Kaiser Family Foundation apontou que os adolescentes americanos passam em média cerca de 7 horas por dia em frente a telas e boa parte desse tempo é dedicada a jogos. Isso significa que essas interações virtuais acabam substituindo o tempo que seria dedicado à convivência física com amigos e familiares. Ao criar uma realidade paralela onde tudo pode ser controlado, as pessoas perdem a habilidade de lidar com os desafios e imprevistos do mundo real. Devemos sim se preocupar com o tempo excessivo, mas isso é um reflexo do comportamento individual, não do impacto dos jogos em si. O problema não está nos jogos, mas na forma como as pessoas escolhem equilibrar o seu tempo. Jogos são uma forma de socialização como qualquer outra atividade, e podemos ver isso em muitas plataformas de jogos, como World of Warcraft e Fortnite, onde jogadores se organizam em clãs e participam de eventos sociais. Muitas dessas plataformas também têm fóruns e chats que permitem discussões mais profundas, contribuindo para o desenvolvimento de laços mais fortes. O fato é que, com o avanço da tecnologia, a socialização digital está se tornando parte do cotidiano das pessoas, não algo a ser descartado.
Para concluir, não podemos ignorar os efeitos que o consumo excessivo de jogos online tem sobre o comportamento social. O tempo gasto em um ambiente digital não pode substituir as interações físicas essenciais para o desenvolvimento completo das habilidades sociais. O problema é que muitas vezes essas interações digitais são superficiais e as pessoas acabam perdendo a capacidade de lidar com o mundo real, com suas emoções e relações interpessoais. Precisamos de um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o mundo físico, e isso significa limitar o tempo gasto em jogos que favorecem o isolamento. Na minha visão, os jogos online têm o poder de aproximar as pessoas, de maneira inclusiva e inovadora. Eles abrem portas para novas formas de amizade, colaboração e aprendizado. Claro, o equilíbrio é importante, mas isso se aplica a qualquer forma de entretenimento. Ao invés de demonizar os jogos, devemos abraçar a ideia de que eles oferecem um novo espaço para a socialização, assim como qualquer outro meio de comunicação ou lazer. Com o tempo, os jogos digitais se tornarão parte essencial do ecossistema social, não apenas como uma forma de entretenimento, mas também como um ponto de conexão real entre as pessoas. Será que estamos apenas jogando por diversão? Ou existe um modo sutil de moldar comportamentos? Quem começa respondendo esse ponto é a Quar. Jogos são feitos para serem desafiantes, isso é claro, mas ao contrário do que você afirma, isso não significa que eles têm a intenção de manipular comportamentos. A indústria de jogos, especialmente nos dias de hoje, busca criar experiências imersivas e dinâmicas que são feitas para entreter. Claro, há sistemas de recompensas, mas isso é parte da mecânica dos jogos, que visa proporcionar uma experiência satisfatória e envolvente. Em última análise, as escolhas dos jogadores continuam sendo suas, e os jogos oferecem um espaço de liberdade, não de controle. Não podemos esquecer que os jogos não são apenas uma forma de diversão. Eles são criados para engajar os jogadores e muitas vezes esse engajamento tem uma intenção clara: moldar comportamentos. Desde os sistemas de recompensas até a maneira como os jogos desafiam nossas escolhas e decisões, eles nos condicionam a agir de formas específicas. Essa manipulação é uma ferramenta de marketing onde o objetivo é prender o jogador, fazer com que ele jogue mais e, consequentemente, altere suas atitudes e valores. Quando você passa muito tempo jogando, começa a internalizar os padrões e comportamentos apresentados que podem ser aplicados na vida real. Eu não discordo de que a indústria de jogos use mecânicas de recompensa para engajar os jogadores, mas isso não é exclusivo dos jogos. Isso acontece em muitas áreas da vida moderna, como em aplicativos de redes sociais, marketing e até na indústria do entretenimento em geral. O objetivo não é manipular comportamentos, mas tornar a experiência mais envolvente e divertida. E mais importante, o que realmente importa é que os jogadores têm total controle sobre sua experiência. Ninguém é forçado a gastar dinheiro em microtransações, por exemplo. Existe uma escolha consciente sobre como jogar, e a maioria dos jogadores sabe disso. No fim, os jogos oferecem diversão, não uma manipulação forçada. O problema é que, ao focar apenas na diversão, você ignora as técnicas manipulativas usadas na indústria dos jogos. Eles são projetados para viciar, criando uma mecânica de recompensa que leva os jogadores a voltar constantemente. A cada nível conquistado, a cada troféu digital, o jogador sente que deve jogar mais para alcançar algo maior, o que é uma forma de controle psicológico. Um exemplo claro disso é o sistema de microtransações, onde o jogador é incentivado a gastar dinheiro para avançar mais rápido, tornando-se cada vez mais dependente do jogo. Esses sistemas não são apenas para entreter, mas para moldar comportamentos e hábitos de consumo, o que é uma forma sutil de manipulação. Precisamos ser realistas, as microtransações não são forçadas. Os jogos de hoje oferecem várias formas de jogar sem precisar gastar dinheiro. Além disso, essa mecânica de recompensas está presente em muitas outras áreas da nossa vida, como mencionamos antes, em aplicativos e até em filmes e séries, que nos mantêm engajados e querendo mais. A diferença é que nos jogos, o controle sobre o que fazemos é muito mais ativo e, em vez de ser uma manipulação, é uma escolha feita pelo próprio jogador. Em vez de ver isso como manipulação, podemos ver como um incentivo ao engajamento, o que é uma parte natural de qualquer forma de entretenimento. Quando você coloca essas mecânicas no contexto de jogos como Candy Crush ou Fortnite, onde os jogadores são incentivados a gastar dinheiro para acelerar o progresso, isso se torna mais do que apenas um jogo divertido. Estamos falando de uma estratégia de negócio onde o objetivo é manter o jogador viciado, criando uma sensação de necessidade. A indústria de jogos não é inocente nesse processo, ela visa explorar a psicologia do jogador e isso é bem documentado. Um estudo do Behavioral Science Journal revelou que a manipulação da psicologia do jogador através de recompensas é uma forma de viciar e moldar o comportamento, que sem dúvida tem um impacto em como as pessoas se comportam no mundo real.
Você está assumindo que todos os jogadores estão sendo manipulados, mas eu acho que isso é uma visão muito reducionista. A maioria dos jogadores tem total consciência das mecânicas de recompensa e faz escolhas baseadas nisso. Além disso, o que você chama de dependência pode, na verdade, ser apenas o prazer legítimo de alcançar metas dentro de um jogo. Da mesma forma que alguém pode se engajar em um esporte ou hobby por prazer e realizações pessoais, as pessoas jogam porque gostam, porque é uma experiência de diversão e de desafio. A questão é que os jogos estão se tornando uma forma cada vez mais legítima de lazer, sem que isso precise ser visto como uma manipulação negativa. Mas o que estamos vendo é que essas estratégias estão indo além de apenas entreter, elas estão criando dependência. Pesquisas de psicologia comportamental já demonstraram que esses sistemas de recompensas fazem com que o cérebro se acostume com a liberação de dopamina a cada pequena vitória, o que reforça o desejo de continuar jogando muitas vezes por mais tempo do que o jogador inicialmente planejou. O problema aqui é que a indústria de jogos está fazendo uso de conhecimentos psicológicos avançados para criar uma experiência imersiva que vai muito além da diversão pura. Não se trata mais de entretenimento, trata-se de uma estratégia deliberada de controle do comportamento. Sua preocupação é válida, mas insisto que a maioria dos jogos não tem esse efeito manipulativo que você descreve. Jogar é, acima de tudo, uma escolha. Existem muitos jogos que oferecem experiências divertidas e desafiadoras sem que o jogador precise se submeter a um ciclo vicioso ou de dependência. Quando jogamos, estamos exercendo nossa autonomia e nos engajando de maneira prazerosa. Ao invés de ver os jogos como um meio de manipulação, deveríamos encará-los como uma forma válida de entretenimento, assim como outras formas de lazer. No fim das contas, os jogos são uma parte saudável da cultura moderna, e o controle sobre eles está em nossas mãos. Para concluir o ponto, acredito que devemos ter um olhar mais atento sobre a indústria de jogos que usa técnicas sofisticadas para engajar os jogadores de maneira que vai além da diversão. Embora seja verdade que os jogos proporcionam entretenimento, eles também são uma ferramenta poderosa de moldagem de comportamentos. O sistema de recompensas, as microtransações, o design imersivo, tudo isso cria um ciclo em que os jogadores muitas vezes sem perceber se tornam dependentes do jogo. Portanto, não estamos apenas jogando por diversão, estamos sendo manipulados de maneira sutil sem perceber para continuar consumindo. 4 pontos. 2 inteligências. Um tema polêmico. E uma pergunta que ninguém quer responder. Alguns chamam de passatempo, outros de influência. O que é liberdade criativa para uns pode ser a semente do caos para outros. Você ainda acha que é só um jogo? Nos responda nos comentários. E se você acha que mais pessoas precisam refletir sobre isso, se inscreva, compartilhe esse vídeo. O próximo embate já começou.